A Vida Intelectual, de Antonin Sertillanges, capítulo 4, parte 1.4. Narração Beth Gravina. A madrugada e os serões. Do que acabamos de dizer, ressalto a importância extrema para o trabalhador como para o homem religioso das horas matutinas e das vespertinas. Não se podem preparar, vigiar, concluir com a alma atenta as horas de repouso, abandonando ao acaso o que com elas convizinha. A manhã é sagrada. De manhã, a alma refrescada considera a vida como de um píncaro, onde ela se lhe mostra inteiramente. O destino está aí. Recomeça a faina. É o momento de a julgar uma vez mais e de confirmar, por um ato expresso, a nossa tripla vocação de homens, de cristãos e de intelectuais. Filipe, lembra-te que és homem. Estas palavras do escravo macedônio a seu senhor são-nos repetidas pelo dia, quando, ferindo-nos os olhos, ele evoca as luzes da alma. Homem, em geral, mas qualificado por um caso preciso, homem que está em face de Deus como um fato singular, único, e por pequeno que seja, o único capaz de ocupar o seu lugar. E este homem, ao sair das horas de inconsciência, renovado e como que renascido, não vai ele encarar o conjunto da vida num olhar rápido, marcar o ponto onde se encontra, compor o dia que começa e partir assim animado, com o espírito iluminado para a nova arrancada? Tal será o esforço combinado do primeiro despertar, da oração matutina, da meditação e, sobretudo, da missa, se há possibilidade de a ouvir ou a dita de a celebrar. O primeiro despertar deve ser um sursum corda. Sunsum corda, corações ao alto, locução proferida pelo sacerdote ao iniciar o prefácio da missa, convidando os fiéis a prepararem suas almas para a participação no sacrifício. Recitar uma fórmula cristã, neste momento, é excelente prática. Dizê-la em voz alta é melhor ainda, porque os psicólogos sabem-no muito bem. A voz sugestiona-nos e dá-nos a impressão de ser outro eu, um escravo que não pode ser posto de parte, que se identifica conosco e cuja voz soa com um esquisito império de quem simultaneamente é o que é e outro muito diferente. Ensinamos as crianças a dar a Deus o coração. O intelectual, criança neste particular, deve além disso dar o coração à verdade, lembrar-se de que é servo dela, repudiar os inimigos internos da mesma verdade, amar os inimigos de fora, a fim de os trazer a si, e consentir nos esforços que a verdade exige para esse dia. Em seguida, a oração. O padre Gratry aconselha o intelectual a recitar prima, que terá como correspondente a noite completas. Com efeito, nada mais belo, nada mais eficaz, nada mais animador. A maior parte das orações litúrgicas são obras-primas, amplas e suaves, como o nascer e o poente de um astro. Tentai, vereis como falo verdade. Aí está a verdadeira vida, toda a natureza, e o trabalho será, desse modo, preparado como viagem pela abertura de uma janela inundada de sol. Qualquer que seja a oração do intelectual, deve sublinhar de passagem o que é o do seu caso, retirar daí utilidade e compor o bom propósito que o trabalho cristão realizará. Ato de fé nas altas verdades que sustém a ciência, ato de esperança no socorro divino para a luz como para a virtude, ato de amor para com aquele que é infinitamente amável e para com aqueles que o nosso estudo quer levar para ele.
o Pai Nosso para pedir, com um pão de cada dia, o alimento da inteligência. A Ave Maria dirigida à mulher revestida de sol, vitoriosa do erro e do mal. Nestas e noutras muitas fórmulas, encontra-se o intelectual a si próprio, evoca a sua faina e, sem isolar a sua especialidade do conjunto da vida cristã, pode lucrar do que está previsto para ele e providencialmente deposto no tesouro comum. A meditação é tão essencial ao pensador que não vale a pena elogiá-la. Preconizamos o espírito de oração, onde poderá ele nutrir-se melhor do que nas contemplações matinais, quando o espírito repousado, ainda não preso pelas preocupações do dia, levado, erguido nas asas da oração, sobe facilmente aos mananciais da verdade que o estudo dificilmente capta. Se tendes a possibilidade de ouvir missa ou de a celebrar, não vos deixareis empolgar pelas sublimidades que ela encerra? Não vereis acaso do alto do Calvário, de novo erguido, da sala onde se renova o banquete de despedida, a humanidade agrupar-se em volta de vós, esta humanidade com a qual nunca deveis perder o contato? Essa vida iluminada pelas palavras do Salvador, esta indigência que a sua riqueza socorre e que vós deveis juntamente com ele socorrer, iluminar e salvar pela parte que vos toca, salvando-vos a vós próprios? A missa põe-nos verdadeiramente em estado de eternidade, em espírito de Igreja Universal, e no ite missa est, expressão latina usada para informar que a Assembleia chegou ao fim. No final da homilia, momento no qual o sacerdote escolhia uma das bem-aventuranças do Cristo para orientar a caminhada moral dos fiéis. Ficais dispostos a ver uma missão, um envio do vosso zelo à desnudez da terra ignorante e louca. A madrugada impregnada deste orvalho, refrescada e vivificada por essas brisas espirituais, não pode deixar de ser fecunda. Acometê-la-eis com denudo. O dia gastará as provisões de luz da aurora, a noite virá antes do esgotamento das claridades, como o ano se encerra deixando sementes nos celeiros para o ano futuro. O fim do dia. Não sabemos de ordinário santificá-lo, apaziguá-lo, prepará-lo para o sono verdadeiramente reparador. Malbaratamo-lo, poluímo-lo, desorientamo-lo. Vede como o aproveitam os que se entregam ao prazer. Não insistamos nisso, que não vem ao caso, mas atendemos nos que se dizem trabalhadores. Homens de negócio, industriais, funcionários públicos, comerciantes, falo dos mais deles. À noitinha, ei-los livre do freio, sem pensarem em coisa alguma, deixando folgar o espírito na dissipação que dizem repousa jantando, fumando, jogando, tagarelando ruidosamente, correndo para o teatro ou para os cafés-concerto, bocejando no cinema e depois indo deitar-se descansados. Descansados, sim, como um violino cujas cordas se tivessem distendido totalmente, que trabalhes no dia seguinte para tornar a afiná-las. Conheço industriais que descansam lendo Pascal, Montaigne, Ronsard, repimpados numa preguiceira, bem iluminados e bem quentes, com a família em redor calada ou cochichando. Eles, depois de maçados, vivem. Essa hora pertence-lhes. É a hora do homem, depois que o especialista esbarrou com a cabeça ou com o coração contra 1000 obstáculos. O intelectual, embora não precise desta compensação, precisa dessa calma. O seu serão deve ser um recolhimento, o seu jantar, uma refeição leve, o seu jogo, o pôr em ordem o trabalho diurno e o preparar o trabalho do dia seguinte. Precisa de completas. Desta vez, toma a palavra no sentido figurado, que completem e que inaugurem,
porque o complemento de um trabalho contínuo, como nós o requeremos, é tanto um princípio como um termo. Ninguém fecha senão para tornar a abrir. O fim do dia é o órgão de ligação entre os cortes diurnos, cujo total forma uma vida. De manhãzinha é preciso começar logo a viver. Para isso, disponhamo-nos à noitinha e preparemos a noite, que a seu modo solda, sem nós, os labores conscientes. Pense o que pensar a ilusão apaixonada e interesseira daqueles que no homem pretendem reservar a parte do Valdevinos. A dissipação não é repouso, é esgotamento. O repouso não pode consistir na disseminação das forças. O repouso é retrocesso para longe do esforço, no sentido das suas fontes. É uma restauração, não um louco gastar. Pensei que gastar é, por vezes, adquirir, haja vista o desporto, a recreação, e nós não só toleramos, mas até exigimos este repouso ativo. Não é esse, porém, o ofício normal do fim do dia. Para esse tempo, há dois repousos, um espiritual, outro físico, o repouso em Deus e o repouso na natureza maternal. Ora, o primeiro é a oração que o dá. O segundo, o repouso do corpo, deve conduzir ao repouso da noite, já que o precede. À noitinha, devemos entregar-nos aos ritmos suaves de que a respiração noturna é o modelo. Deixar que se exerçam em nós os determinismos fáceis, que os hábitos substituam as iniciativas, que o raberrão familiar tome o lugar do esforço da atividade ardente, numa palavra cessar de querer, de um certo modo, para inaugurar a renúncia da noite. Eis a sabedoria, e a sabedoria reconhecer-se-á na estrutura desta vida atenuada, desta semi-atividade que se acalma. A família terá nisso a sua parte. Uma conversa suave selará a união das almas. Trocar-se-ão as impressões recebidas e os projetos formados. Confirmar-se-ão os planos e os fins. Consolar-se-á a velhice do dia. Reinará a harmonia e ter-se-á celebrado uma digna vigília da festa que cada novo dia representa para o cristão. O homem que dorme toma muitas vezes, sem dar por isso, a posição que teve outrora no ventre materno. É um símbolo. O repouso volta à origem da vida, origem da inspiração. Retempera-se. O dobrar-se de noite tem essa significação. Ora, retemperar-se não é agitar-se, é como que refugiar-se. É procurar para a seiva humana, pela concentração pacífica, aumento de vigor, é restaurar em nós a vida orgânica e a vida sagrada por um feliz repouso, pela oração, pelo silêncio e pelo sono. Até a próxima leitura. Um abraço a todos. Próxima leitura. Um abraço a todos.